Gênesis capítulo de número 3, a partir do versículo 1. A serpente era mais astuta que todas as alimárias ou os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo aquela mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Diz o Senhor Deus à mulher: porque fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, ainda que tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos irmãos, eu tenho meditado no livro do Gênesis e quero trazer a palavra de Deus aos vossos corações essa noite. Baseado nesse texto, eu preciso muito de sua atenção. Queridos, o capítulo 13 do Gênesis, é considerado pelos expositores fiéis da palavra como um dos textos mais importantes de todo o conteúdo bíblico. Nele está registrado a queda da raça humana, como o primeiro evangelho pregado. Deus pregou o evangelho aqui, vindo a Adão, interrogando-o para obter confissão. E o Senhor prometeu que a semente da mulher teria o calcanhar ferido, mas a cabeça da serpente, que é Satanás, Apocalipse 12, 9, seria esmagada, ferida. O plano satânico de separar o homem de Deus para sempre, na cruz, foi derrotado. Porque na cruz o calcanhar de Cristo é ferido, e na cruz, pelo seu sangue derramado, Jesus resgata o homem de volta quando ele crê que só o sangue de Jesus pode purificá-lo. Como o salmista profetizou, o crânio do que vive em pecado foi esmagado. Então, se você imagina Calvário, no seu termo original, caveira, um crânio, e a cruz sobre, ali o plano de Deus estava sendo realizado, frustrando o plano da antiga serpente, como está escrito no Apocalipse. Então aqui no 3, nós temos a queda, é uma palavra técnica e teológica, para justificar nossa natureza que anela pecar, deseja pecar, fazer tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus
E a gente às vezes pensa em desistir do evangelho porque é difícil. Um jovem me disse: pastor, estou querendo desviar. Eu disse: antes que eu te dê tchau, me explique o motivo. Ele disse: é porque há uma guerra muito grande em mim. Então eu descobri que é difícil ser cristão. Eu disse: é agora que tu se tornou cristão, tu quer desviar? Ele disse: como assim? Eu disse: só de você ter descoberto que é batalha, que é guerra, que é difícil, é porque você está no caminho certo. Porque evangelho é felicidade, mas não é facilidade. Não existe esse evangelho vagabundo, já que você é crente, Deus faz tudo, tu não faz nada. Não. Cansado, vem ter comigo. E o preguiçoso, vai ter com a formiga. Vem para cá, não. É isso que a Bíblia ensina. Então, a Bíblia me ensina a renunciar. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, tome sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Abrir mão, renunciar, dizer não. Jejum, oração, leitura de Bíblia. Não quero ir para a igreja, mas vai. Não quero orar, mas tem que orar. Eu não quero jejuar, dói o estômago, tem que doer mesmo. O que é isso? Evangelho. Guerra. Guerra. Somos o exército. É por isso que em Efésios 6, Paulo fala das armaduras de Deus para nós. Por isso que Jesus disse em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas porta não é instrumento de ataque para que o inferno venha contra nós. Porta é instrumento de defesa. Isso quer dizer que é a igreja que vai avançar para destruir as portas do inferno onde o diabo se estabelecer. Então é difícil. Era tudo de boa para Adão. Tudo santo, tudo perfeito, tudo legal. E viu Deus que tudo era bom. Bom ali é belo. Bom ali é estética. Aí no capítulo 3 faltou a ética. Porque tem gente assim, irmão. Tem estética, mas não tem ética. Tem gente que tem ética, mas não tem estética. É um santo feio. Mas tem gente que não tem nenhum dos dois. Só graça. É a maioria, óbvio. Entenda, tinha estética. Viu Deus que tudo era belo. Mas no capítulo 3 entra a feiura do pecado. Serpente já é feia, imagine falando. É um retrato vívido do que é Satanás. Paulo chama o diabo de serpente. João em Apocalipse chama o diabo de serpente. Então Moisés usa uma linguagem para que o povo possa entender que há um inimigo contra o homem. Então eu vou falar com vocês sobre a introdução do pecado no mundo. Pastor, a gente um dia vai viver o capítulo 2 do Gênesis? Vai, com certeza. A trombeta vai tocar, a igreja sobe, Jesus vem, reina nessa terra. Aí a gente vai viver, aleluia. Tudo que foi perdido lá no jardim, Jesus já pagou o preço para recuperar. Mas pastor, já passou tanto tempo para nós. Mas para ele, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Já está chegando a hora que nós vamos vivenciar a paz eterna, novo céu e nova terra, paraíso recuperado. Então entenda, primeiro, a introdução do pecado no mundo. Anota para tu postar isso no Facebook, ou tu pregar amanhã na sua igreja, ou para os colegas, sei lá onde é que tu prega. Primeiro, o pecado entrou no mundo através de Satanás. Pastor, Deus não é o autor do pecado? Não. E por que Isaías diz, eu, o Senhor, crio o mal? Crio o mal. Não quer dizer que Deus é a fonte do mal, porque a própria Bíblia diz que Ele é santo, Ele é bom e nele não há pecado algum, nem treva, nem maldade. Então, como é que Deus cria o mal? Primeiro, o mal como juízo. O mal como pessoa. E o mal como lugar. O mal como pessoa, maligno, Satanás. O mal como juízo, multiplicação da dor
em produtividade na terra, suor para sobreviver. E o mal como lugar, inferno. Então Deus cria o mal como juízo. Qual foi o juízo para a pessoa de Lúcifer, de Satanás, do anjo de luz? Se tornar maligno, capeta, demônio. Deus estabeleceu o mal como pessoa. Então entende que Deus cria o mal como juízo, não como reflexo de sua natureza. Deus criou o mal como lugar, inferno, como juízo. Então é assim que Ele cria o mal, porque Ele é tão bom que qualquer coisa contra a sua bondade deve ser julgada. Então o pecado entrou no mundo através de Satanás. Olha o que Jesus disse: que ele é mentiroso, pecador e homicida desde o princípio. João 8. 1 João capítulo 3, versículo 8, João disse: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Pastor, eu estou em pecado, então você é do diabo. Para isto, para cancelar isso, para te libertar da prática do pecado, nos libertar da prática do pecado, olha o que é que João completa: mas para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Presta atenção que eu não disse quem peca, eu disse quem vive no pecado, na prática do pecado, rebelião intencional. Um monte de gente fica perguntando: pastor, como é que eu sei que eu blasfemei? Como é que eu sei que eu blasfemei? Como é que eu sei que eu blasfemei? Pastor, será que eu blasfemei? Eu vi a irmã rodando no poder, eu falei: isso é coisa do cadamacumba, eu acho que eu blasfemei, pastor. Pastor, eu duvidei de umas coisas, será que eu blasfemei? Irmão, se tu tivesse blasfemado, nem sua consciência tinha pesado contra Deus, porque todo arrependimento só é gerado no homem pelo poder do Espírito Santo. Se você está com medo, se você temeu, é porque o Espírito Santo ainda trabalha em sua interioridade. Aleluia. O blasfemo está nem aí, que o próprio Deus diz: também não quero tu não, vaza. Agora, nossos erros, nossas falhas, Ele é tão amoroso que Ele ainda nos resgata. Então quem vive na prática do pecado é do diabo. É a Bíblia que diz, tá? Desculpa aí. Apocalipse 12, 9 diz que ele é a antiga serpente. Por que antiga serpente? Por causa do Gênesis 3. Então, o pecado entrou no mundo através de Satanás. Quem foi que conversou com Eva? O diabo, através dessa imagem da serpente, ou primeira sessão espírita na Bíblia, o capeta no corpo de alguém falando. Segundo, o pecado entrou no mundo através da distorção do caráter e da palavra de Deus. Irmão, alguém perguntou para mim assim, por favor de pergunta, tem uns que eu não sei não, mas tem outros que eu aprendo quando a pessoa faz a pergunta. Pastor, se era tudo perfeito, por que Deus estabeleceu Adão como guardião? Deus o estabeleceu no jardim para guardar. Aí a pergunta foi: guardar de quê se é tudo perfeito? Eu disse: do Satanás. E Deus disse: dominarás a terra. O homem não deu conta de cuidar do jardim, imagina da terra. Igual pessoas que querem crescer no ministério, mas não conseguem fazer com perfeição a simplicidade que lhe foi confiada. Então a serpente, o Satanás, que já tinha sido expulso dos céus, ouviu o diálogo entre Deus e Adão, ou o diálogo entre Adão e Eva. Deus disse que pode comer de todas, mas dessa árvore topzeira, bonitona, chique aqui, não é para comer, tá bom? Porque como a gente tem liberdade aqui, então a gente é filho, ele é pai, a gente tem aqui essa árvore que testa a nossa obediência. Eva, oi, entendeu? Entendi. Então você não come dessa árvore, tá bom, Eva? Tá bom. A serpente ouviu, Satanás ouviu. Aí chega para Eva, distorcendo. É o mal de não ter ouvido da fonte direta, fica ouvindo de terceiros. Você que é viciado só em ouvir pregador e nunca lê Bíblia, ou fica ouvindo fofoca dos outros, aí sai espalhando fofoca dos outros. Olha aí, coisa do capeta. Não recebeu
recebeu essa palavra direta de Deus, a serpente. Ouviu Deus se comunicando com Adão, ou ouviu Adão ensinando para Eva. Porque se você ler bonitinho, direitinho, tu não vê Deus dando a ordem para Eva. Deus dá para Adão, para ele explicar para Eva. Entendeu, maridão? Tu lê Bíblia e explica para a esposa. Aí ela vai dizer assim, tá errado. Aí você senta e lê junto. O homem é o sacerdote no lar. Deus estabeleceu esse privilégio. Então ele estuda, passa para ela. Não é que Eva não pode passar para ele, mas originalmente falando, ele meu Deus do céu, a gente casa, a gente aprende umas coisas. Imagine, irmão, não tem o registro aqui. Eva, quem te disse isso? Que não é para tocar no fruto, Eva? Quem? E onde é que está escrito para que não morrais, Eva? Está escrito certamente morrereis, Eva. Aí Eva ia dizer, não fui eu que entendi mal, foi Adão que explicou errado. A culpa é sempre nossa. Mas vamos lá. Entenda que a serpente ouve, Satanás ouviu, e ele vem distorcendo o caráter de Deus. Como que se distorce o caráter de Deus? Distorcendo a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse, pergunta, não comerás de toda árvore do jardim? Deus não fez uma pergunta, Deus não colocou interrogação, Deus não começou com negação, mas o diabo coloca negação. Não comerá de toda árvore, Deus disse para não comer de uma. Ele diz assim, não comerás de toda. 2, ela diz assim, do fruto das árvores comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Deus não disse para não tocar, para não comer. Quem sabe Eva disse, já para eu não, olha, para eu não pecar, eu não quero nem tocar. Mas houve um acréscimo na transmissão da palavra. E uma mentira misturada com uma meia, uma mentira ou uma meia verdade misturada com uma verdade total, resulta em mentira. Porque verdade é verdade, puramente verdade. Agora, se eu misturo uma meia verdade com uma mentira, ou uma meia verdade com uma toda verdade, eu não tive toda verdade, porque a meia verdade já contaminou toda a verdade. É isso aí mesmo. Então, ela acrescenta, não tocareis, para que não morrás. Mas não é para quê, é certamente morrerás. Aí a serpente diz, certamente não morrereis. Deus tinha dito, certamente morrereis. O diabo diz, certamente não morrereis. Ele está dizendo, Deus mentiu. Entenda que na distorção da palavra de Deus, o caráter de Deus está sendo distorcido. É por isso que você tem que perguntar a história de quem está pregando para você. É por isso que você tem que selecionar quem você vai ouvir, quem você vai ler. Porque se alguém distorce a palavra de Deus, esse alguém vai distorcer o caráter de Deus. E esse alguém está endemoniado. Pastor, mas a intenção é boa, então é ele que vai entrar no demônio. Deus sabe que no dia em que comerdes, os seus olhos se abrirão e sereis como Deus. Mas espera aí, o diabo está tentando Adão e Eva para serem como Deus, porque ele já tinha tentado ser como Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Então, entenda por favor, pelo amor de Deus, o que ele está dizendo é, antes de vocês se tornarem como Deus, vão ter que se tornar semelhante a eu, porque fui eu que quis ser Deus, e agora eu vou fazer vocês também quererem ser Deus. Então, no desejo de querer se assemelhar a Deus, se assemelharam antes ao capeta. Irmão, tudo que tiver de soberba em nós é o veneno da serpente em nós ainda. E tudo que tiver de humildade em nós é o sangue do Cordeiro sobre nós ainda. Então entenda, sereis como Deus. Eu, a serpente, Adão e Eva aqui. Sereis como Deus. Ele já tinha tentado ser Deus. Então quando Adão e Eva estão tentando ser como Deus, não estão tentando ser como Deus.
A proposta de Satanás é: primeiro se assemelhem a mim. Aí vocês tentam se assemelhar a Deus. Mas não tem como se assemelhar à luz ouvindo a treva. Não é? Não tem como se assemelhar ao santo ouvindo o autor do pecado. O caráter de Deus, ó, Deus é mau, não quer que vocês saibam de tudo. Deus é mentiroso. Ele diz que morre, mas não morre não. Eu estou falando que não morre porque não morre mesmo. Eu estou falando aqui, ó. Então o pecado entra quando há uma distorção da palavra e do caráter. Terceiro, o pecado entrou no mundo quando a atenção foi posta no que o homem não tinha, em detrimento do que já tinha, para você não se perder. Primeiro, o pecado foi introduzido no mundo pelo Satanás. Segundo, o pecado entrou no mundo pela distorção da palavra e do caráter de Deus. Terceiro, o pecado entrou no mundo quando a atenção do homem foi posta no que ele não tinha, em detrimento do que ele já tinha. O que ele já tinha? Imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O que ele já tinha? Sabedoria. Cláudio Duarte falou assim: olha para a vaca, não tem cara de vaca? Aí você diz: é verdade, a vaca tem cara de vaca. Foi Adão que deu o nome da vaca. E tu acha que é normal. Por quê? Olha a capacidade de Adão. Todas as espécies que vieram a ele, Deus trouxe, gente. Deus disse para a bicharada: vai, que ele vai dar nome para vocês. Vai. Um monte de bicho. E Adão: vaca, boi, macaco. E aí, imagina a capacidade intelectual de Adão. Ele tinha, Deus conversava com ele. Ele tinha sabedoria direto da fonte. Ele poderia comer de todas as árvores. A Bíblia diz que quando Deus o pôs no jardim, Deus o cercou de árvores boas para se comer e agradáveis à vista. Ou seja, a casa de Adão tinha estética, tinha ética, tinha providência. Mas o diabo prendeu num fruto que não podia. O homem tem tudo, mas o diabo foca a atenção dele naquilo que ele não tem. E aquilo que ele não tem, quando ele toma posse do que não é para ele, até o que é dele é tirado dele. Você tem todas as árvores. Rapaz, mas o que tem de árvore aí? Quer comer uma árvore diferente, um fruto diferente? Quer? Então planta uma coisa nova. Vai perguntar para Deus como você deve fazer. Não, o diabo diz assim: olha, esse fruto você nunca experimentou. Olha, isso aqui você nunca bebeu, você nunca sentiu. É assim que o pecado entra e destrói casamentos. É assim que o diabo entra e destrói ministérios. É assim que o pecado entra e o diabo destrói. Quarto, o pecado entrou no mundo quando Satanás fez o homem pensar que poderia ser como Deus. Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão saber do jeito que Deus sabe. Irmão, ele tinha muita sabedoria, eu já provei. Mas ele quer ser seu próprio Deus em seu próprio palácio. Esqueceu que o jardim foi um lar que Deus estabeleceu para ele, mas ele quer fazer do jardim um palácio porque ele quer ser o seu próprio Deus. Assim é quem vive na prática do pecado. Ele é seu rei, ele é seu Deus. Então eu serei como Deus se eu comer desse fruto. Olha só, eu já fui formado em imagem e semelhança de Deus, mas o diabo consegue enganar o homem, e agora ele vai desobedecer para tentar ser o que não foi chamado para ser. Em quinto lugar, o pecado foi introduzido no mundo porque o homem creu na mentira da serpente. João 8,44, Jesus disse que os seus inimigos, o pai deles era o diabo. Aquele que foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade. E quando o diabo profere mentira, olha o que Jesus disse, João 8,44. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, é própria da natureza dele, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se você anda na prática da mentira, tu está cuidando da filha do diabo.
Mas fica tranquilo, ele não vem atrás da filha dele, não. Atos capítulo 5, versículo 3. Pedro disse a Ananias: Ananias, o diabo encheu o teu coração para você mentir a Deus. Então, meu Deus, é pesado, mas eu tenho que falar, gente. Desculpa, eu não sou politicamente correto em algumas coisas. É que onde houver mentira nas minhas palavras, nos meus atos, foi o diabo que encheu o meu coração. E eu estou falando de Atos capítulo 5, Novo Testamento, na hora da oferta, para que mentisses ao Espírito Santo e reteu parte do preço. A mentira na questão financeira. Vixe, o diabo está aprontando demais na vida de muita gente nessa área. Engana a esposa, engana o pai, engana o patrão, engana o funcionário. Então, o diabo enche o coração de Ananias para mentir em relação ao dinheiro. Eu não estou falando de dar satisfação, nem todo mundo merece saber. Eu estou falando de realizações. Sexto, o pecado foi introduzido no mundo pela comunicação. Eu sei que você está de máscara e está ruim comunicar, mas me ajuda, diga comunicação. Isso, ficou massa. Gênesis 3, 1. O diabo fala na serpente, ou a serpente, que é o diabo, fala com Eva. E o que Eva faz? Fala de novo com a serpente. O que a serpente faz? Fala de novo com ela. E o que ela faz? Ela fala para o marido: come que é bom. O que ele tinha que fazer? Falar. Cala a boca, a cobra. Eva, está errado. Sai daqui, Satanás. Deus, desce aqui que está acontecendo alguma coisa estranha. Adão fica calado. E Deus estabelece o homem para falar. Ele deveria ter falado. Ele calou quando não era para calar. Aí quando Deus os expulsou do jardim, ele olhou para Eva. Está aí no capítulo 3. Ele olhou para Eva e disse assim: seu nome agora é Eva. Coloca para mim o capítulo 5 aí. Coloca para mim o capítulo 5 do Gênesis. Olha só, quando é que Adão... Por que Adão fala? Capítulo 5. Põe o versículo 2. Ok, volta para o 1. Vocês podem ler, por favor? Isso é pedagógico. Você lê, em voz audível, facilita a memorização. 1, 2, 3. Parou. Criou quem? O homem. O homem aqui não é o macho, é o ser humano. Versículo 2. Não, bem na hora boa vocês diminuem. Volta lá. Macho e fêmea os criou, plural, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, singular. No dia em que foram... Qual era o nome dos dois? Opa, está no texto, eu não estou inventando. Qual era o nome dos dois? Adão. Eu já tinha parado com isso, ó, pregador empolgado. Isso é feio, tá, gente? Minha esposa já me corrigiu. Pá! Machucar a mão, vai ver. Então era um nome só para os dois. Sim ou não? Ok, capítulo 3, por favor. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 20. Olha o que Adão faz. 1, 2, 3, toda a igreja. Aqui você destrói Lilith.
Adão tinha outra mulher chamada Lilith, que foi a primeira esposa que fez um monte de filho. Ela ficou com raiva dele, porque ele ficou por cima, ela por baixo. Era feminista ela. Ela ficou com raiva, porque ela estava sendo humilhada. Aí largou Adão e Deus lançou lá no Mar Vermelho. E ela ficou lá fazendo sexo com os demônios. Aí Deus mandou os anjos lá no Mar Vermelho para trazer Lilith de volta, porque Adão estava com saudade. Ela disse: não vou, porque macho não manda em mim. É o demônio do feminismo mesmo, né, irmão? Você chega na Bíblia, não tem nada disso. Ela é a mãe de todos os viventes. Ok, mas ele separa o nome. Olha o que ele diz: seu nome é Eva e o meu é Adão. Eu fico com o meu, tu fica com o teu. Então, casamento onde o homem diz meu carro, a serpente está no meio dos dois. Meu salário, a serpente está no meio dos dois. Meu filho, a serpente está no meio dos dois. Nosso filho, nosso carro, nossa casa, nossa bênção, nosso Deus, nossa igreja, nossa viagem, nossa, entendeu? Tudo é nosso. Mas olha o que Adão diz: tu é Eva, eu sou Adão, porque... Então, olha a comunicação. Quando ele deveria ter dito alguma coisa, ele não diz. Aí quando abre a boca para falar, fala bobagem. Então era melhor não ter dito. Quem está gostando da palavra? Eu estou. Eu fiz esse esboço hoje, não foi, Ricardo? Aí mandei para o Ricardo. Aí chamei a esposa e disse: eu vou pregar isso hoje. Ela: é difícil, hein? 7, o pecado foi introduzido pela tripla tentação. 7, irmão, 4, 5 minutos eu já acabo. O pecado foi introduzido pela tripla tentação: desejo dos olhos, desejo da carne e soberba da vida. 1 João 2, do 15 ao 17. Olha a tripla tentação: desejo dos olhos, desejo da carne e soberba da vida. O casal viu soberba dos olhos, desejo dos olhos. O casal desejou o fruto, desejo da carne, e comeu para ser como Deus, sabendo de tudo, soberba da vida. Foi uma tripla tentação. Agora eu vou para a conclusão com a aplicação. Eu fiz exposições, algumas comparações. Agora eu vou para a conclusão com aplicação. O pecado e os seus efeitos entraram no mundo ou na raça humana por Satanás. Então a salvação só entra na raça humana por aquele que venceu a Satanás, Jesus, aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aleluia! O diabo distorceu o caráter da divindade. Em Cristo, o caráter da divindade é confirmado como santo, verdadeiro, justo e fiel. Aí a salvação já começa a entrar na vida do homem. O pecado entrou no mundo pela insatisfação. Lembra de Davi? Quando Natã foi até ele, segundo Samuel 11, 12, quando trata da queda de Davi, e Natã disse assim para Davi: olha a pergunta, irmão, olha o que Natã diz a Davi. Olha o que Deus mandou Natã dizer a Davi: eu te dei tudo o que você queria, eu te honrei diante dos olhos de Israel, eu te tirei de trás das malhadas, eu te permiti ter a mulher que você quisesse. Aí Deus diz assim: te dei tudo, te honrei, te exaltei. Se você quisesse mais coisas, era só falar comigo, Davi. Mas você escolheu pecar contra mim. Então Davi tirou os olhos do trono, da arca, e colocou na cama. Insatisfação. Agora, igual nós aqui. A Bíblia é muito linda. Eu e tu, tu e eu, é nós. Ó, tá errado. 73. Olha o Salmo 73. Asaf, versículo 2. Quanto a mim, quase os meus pés se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por que, Asaf?
pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Começou a comparação. 4. Porque não há apertos na sua morte, firme está a sua força. Está falando do enterro chique. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, se vestem de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, prosperidade. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Olha Asaf sendo insatisfeito, porque está olhando para o que o ímpio tem, esquecendo do que ele tem. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. Só prosperidade. E dizem: Deus não está vendo, Deus não sabe disso. Ou há conhecimento no Altíssimo? Será que Deus sabe dos nossos pecados? Aí Asaf diz: eis que estes são ímpios, todavia estão sempre em segurança, e suas riquezas se aumentam. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Ele está dizendo: eu sou crente, eu dizimo, eu oferto, eu oro, e eu estou nessa prova. E o ímpio, capetado, filho do cão, está indo, está prosperando, está melhor que eu. Olha a comparação e a insatisfação no coração. Pois todo dia eu tenho sido afligido, eu sou castigado cada manhã, tenho que acordar cedo para trabalhar, para estudar. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Sabe o que ele está dizendo? Se eu falasse como os ímpios, pessoas mais novas do que eu iriam se desviar. Quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobre modo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. E então eu vi o fim dos ímpios. Aleluia. Certamente Deus os colocou em lugares escorregadios. Deus os lança em destruição, como cai na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, ou seja, quando agires, desprezará a aparência deles. E agora, assim meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Eu me embruteci, nada sabia. Eu me tornei um animal perante ti. Todavia, eu estou sempre contigo, ó Deus. Tu me seguraste pela mão direita. O Senhor vai me guiar com teu conselho. O Senhor vai me receber em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra há alguém que eu deseje além de ti? O que ele está dizendo é: eu parei de me comparar com os ímpios, eu parei de me perguntar por que eles têm e eu não tenho. E quando eu me enxerguei, eu vi uma coisa que eu tenho que eles não têm. Eu tenho Deus, eu tenho o céu, eu tenho uma glória reservada para mim. Que alguém está sentindo o que eu estou sentindo aqui? Aleluia. Eu vim fechando os atalhos e agora eu estou te mostrando o caminho. O pecado foi introduzido por Satanás. A salvação vem através de quem? Fala mais alto que a moto, irmão. Jesus. O diabo distorceu o caráter de Cristo, de Deus. Cristo, o Deus encarnado, revelou o caráter santo da divindade. O pecado entrou no mundo pela insatisfação. Através da salvação, o homem sabe que sua maior riqueza é ter Deus. A quem tenho eu no céu além de ti? E quem há na terra que eu deseje mais do que a ti, Senhor? O diabo, na introdução do pecado no mundo, fez o homem pensar que ele poderia ser como Deus. Mas a salvação entrou no mundo quando o próprio Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se tornou semelhante aos homens para resgatar aos homens. Aleluia. Irmão, para encerrar, o pecado entrou no mundo pela comunicação. Foi o último tópico.
Ele fala com Eva. Eva fala com Adão. Então o pecado entrou no mundo pela palavra comunicada. Então só a comunicação correta da palavra traz o homem de volta para a salvação. Foi através da comunicação distorcendo a palavra de Deus que o pecado entrou no mundo. Então como é que a salvação vai entrar em nós? Tu vai dar glória se eu falar? Aleluia! Então tá bom. A salvação vai entrar em nós também pela comunicação. 3 tipos de comunicações. Quais são elas? Palavra encarnada, Jesus, o verbo que se fez carne. A Bíblia, palavra inspirada. E a pregação, palavra anunciada. Aleluia! É assim que a salvação volta para nós. O pecado entrou no mundo assim, ó. Come. E Adão disse: eu como. Ali a comunhão com Deus foi rompida. Mas uma vez no mês nós estamos reunidos na casa de Deus. E o pastor diz: tomai, comei. Esse é o meu corpo que foi partido por vós. Quando Adão comeu, ele disse: eu não quero mais comunhão, eu não tenho mais comunhão. Mas quando você ceia, você está dizendo: obrigado pela comunhão resgatada, obrigado pela salvação que me devolve a presença, que me resgata para Deus. Se você tem certeza que está em Cristo, que já venceu o efeito do pecado, que é a morte, fica em pé dando glória a Deus. Pode fechar os olhos. Deus enviou. Pode cantar. Para salvar e perdoar. Na cruz morrer. Se você se afastou do Evangelho, você precisa voltar para Jesus hoje. Se você caiu em pecado, Jesus quer te levantar hoje. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele a gente sabe, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos. Só levante a mão e glorifique ao Cristo que te salvou. Oh, aleluia, aleluia. Em Adão caímos, em Jesus nos levantamos. Em Adão estamos longe de Deus, em Cristo nós estamos em Deus. O pecado derruba, Jesus levanta. O pecado enfraquece, Jesus fortalece. Então abra sua boca e diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, me sustenta. O diabo não suporta esse nome na sua vida.
Ah, se Adão tivesse orado, se Adão tivesse clamado, mas hoje você pode. O pecado te afasta da oração. Só a oração te afasta do pecado. A oração é a única ponte que conecta você fraco ao Deus que é forte. A oração é a única ponte que conecta você caído ao Deus que te levanta. Tome posse dessa palavra. Um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Jesus te fortalece. Você não consegue vencer esse vício. É mentira de Satanás que você não vai vencer essa prática. É mentira de Satanás que você não vai dar a volta por cima. A palavra garante: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. O diabo já foi derrotado na cruz. A cabeça da serpente já foi esmagada. Você é vencedor pelo sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Canta, crente. Sou livre. Nada. Quero saber se há alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje. Ou você que nunca se entregou para Jesus, mas hoje você quer se entregar para Jesus. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus quer te salvar. Jesus quer mudar a sua vida, quer escrever o seu nome no livro da vida. Se tiver alguém, eu quero orar por você aqui na frente. Venha silenciar a serpente, venha silenciar Satanás e deixar Deus bradar na sua história. Só você que se afastou do evangelho, ou você que não é evangélico, mas hoje você quer Jesus, você quer mudança, você quer tomar posse da vida eterna. Eu quero orar por você, porque Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Alguém que queira isso para a sua vida hoje? Eu sei que geralmente é mais crentes que vem aqui dia de hoje, mas pode ter alguém. Se tiver alguém, eu quero orar por você. Jesus tem mudança para a sua vida, para a sua história. Glória a Deus. Se não temos, queridos, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço essa rica oportunidade.